A paz do Senhor, minhas amadas. Aqui quem vos fala hoje é a irmã Miriam, do Ministério Prova de Fogo. Quem ainda não conhece o nosso canal no YouTube, eu quero aproveitar e deixar aqui um convite para visitarem o nosso canal, Ministério Prova de Fogo, Restauração de Alianças. A irmã Juliana, que é a autora do projeto Uma Nova Mulher em 60 Dias, me convidou para gravar o estudo de hoje e eu quero agradecer por esta oportunidade, pela confiança e quero dizer que eu me sinto muito honrada com esse convite. Muito obrigada, Juliana. Então vamos dar continuidade ao nosso propósito. Já estamos no 35º dia e o tema de hoje é Seja Intercessora. A palavra de Deus em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 a 7, diz assim: Admoesto-te, pois antes de tudo que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para o que, digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Minhas amadas, não há registro de que Jesus parou para ensinar os discípulos a pregar, a curar ou qualquer outra coisa. Mas Jesus viu que havia algo que ele precisava ensinar a seus discípulos. Seus discípulos precisavam aprender a orar e a se comunicar com o Senhor. Hoje, Jesus é o nosso mediador, pois ele mesmo disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é um grande exemplo de intercessão. Ele orava não só por ele, mas pelo seu povo. Embora a responsabilidade de cada um diante de Deus seja individual, minhas amadas, nós precisamos aprender a lutar pelos nossos familiares, especialmente aqueles que possuem a responsabilidade de governar o lar. O plano de Deus para o homem não é de forma isolada, mas para toda a sua família. Quando o Senhor decidiu julgar e destruir a humanidade nos dias de Noé, não proveu salvação somente para ele, mas para toda a família. Gênesis 6:18. Vemos também que Deus prometeu a Abraão que nele seriam abençoadas todas as famílias da terra. Gênesis 12:3. Ao tirar Ló de Sodoma, o anjo do Senhor fez com que ele saísse com toda a família. Gênesis 19:12. No Novo Testamento, encontramos um anjo visitando Cornélio e dizendo que deveria chamar a Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Atos 11:14. E além de todos esses textos bíblicos, encontramos ainda a clássica declaração do apóstolo Paulo ao carcereiro de Filipos: crê no Senhor Jesus e serás salvos tu e toda a tua casa. Atos 16:31. Amadas, Deus tem um plano para toda a família, para a sua família. Não é porque você se converteu que todos da sua família irão se converter automaticamente. Cada familiar nosso tem o direito de escolha. E se dirão sim ou não a Jesus Cristo é uma responsabilidade pessoal de cada um. Mas é nosso papel fazer de tudo para conduzi-los à conversão. E como fazer isso? Através do nosso exemplo e da nossa oração intercessora. O nosso testemunho de vida conta muito. Não adianta sermos cristãs dentro da igreja e não sermos a própria igreja diante da nossa família.
E isso acontece muito. Por isso, muitos familiares e amigos ainda não se converteram e nem querem saber de igreja, porque não veem a mudança em nós mesmas. Amadas, quando apresentamos diante de Deus nossas fraquezas e dificuldades para lidar com os nossos filhos e nosso marido, ao invés de travar batalhas diárias com nossos próprios pensamentos, lutamos com as armas erradas, com brigas, xingamentos, reclamações. Mas quando, no lugar dessas brigas e reclamações, nós oramos e intercedemos por nossa família e buscamos em Deus sabedoria para lidar com os desafios, nós vamos ter resultados diferentes. A transformação começa a acontecer dentro e fora de nós. Quando eu mudo, tudo à minha volta muda. Enquanto nós olharmos com olhos terrenos, nós vamos continuar recebendo de volta de forma terrena. Lembrem-se que nossa luta é espiritual. Efésios 6, versículo 12 diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Amadas, nós temos que ter consciência de que o diabo veio para matar e destruir nossa família. E podem ter certeza que ele vai investir muito para que isso aconteça. Então, nós devemos lutar com a arma correta, com a oração, usando a autoridade que o Senhor nos deu. Só assim nós seremos vencedoras. Nós devemos nos revestir com a armadura de Deus, para que estejamos fortes contra as ciladas do inimigo, como nos é ensinado em Efésios 6. Minhas queridas, a sua luta não é contra o seu marido viciado, mas contra um mal que está por trás desse vício, das drogas, do álcool, da pornografia, desse mal que está dominando a mente dele. A sua luta não é contra o seu marido que proferiu palavras duras e agressivas, mas contra os demônios que estão usando a boca dele para te atingir. A sua luta não é contra a OM. Ela também é uma vítima e nem sabe que está sendo usada pelo diabo. O seu problema não é conjugal. O seu problema é espiritual. Creia nisso. Mude a sua visão e lute com as armas corretas e sairá vencedora dessa batalha. Então reflita comigo, com quem você tem lutado na sua casa? Com seu marido? Com seus filhos? Como você tem usado a sua autoridade sobre o mal? Tem alguma coisa que você precisa mudar na sua forma de agir? E como você pode mudar? Lembrem-se, nossa luta é contra o diabo. E essa luta se dá em jejum e oração. Vamos seguir o que Jesus nos ensinou em Mateus 5. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai, que está nos céus. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Amadas, espero que esse texto ajude na reflexão de cada uma de vocês. Então vamos conversar um pouquinho a respeito do que é interceder. Amadas, interceder é estar disposta a rogar a Deus em favor daqueles que necessitam. É estar em favor daqueles que amamos. É oferecer o nosso tempo em favor dos outros. Por isso, o intercessor, ele deve querer o mesmo que Deus quer. Quem intercede não deve agir com as forças oponentes à vontade de Deus, as forças contrárias à vontade de Deus. A intercessão pressupõe ter o coração unido com Deus, ter uma intimidade com Ele, para poder ouvir os seus ensinamentos e compreender a sua vontade, sabendo assim por quem
como e o que pedir. Nós devemos ser intercessores, intercessoras, em primeiro lugar, dos nossos familiares. Mas a Bíblia nos orienta que devemos interceder por todos, por quem amamos, mas também pelos nossos inimigos, aqueles que nos maldizem. Geralmente, nós temos o hábito de orar por aqueles que amamos, mas o correto seria orar por aqueles que têm nos causado mais preocupação ou que estejam passando por situações mundanas longe dos caminhos do Senhor. Para que nossas orações sejam eficazes, nós precisamos de um grãozinho de mostarda, que se chama fé. Essa fé, muitas vezes, é apagada quando não vemos nada, quando não vemos melhoras, quando não vemos resultados. Então começamos a murmurar e reclamar. Porém, é justamente nesses momentos que a nossa fé é provada. A própria palavra do Senhor, lá em Hebreus 11, diz que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ora, minhas amadas, ter fé no momento onde as circunstâncias estão todas ao nosso favor é muito fácil. Qualquer um pode dizer que tem fé nesses momentos. Mas crer em Deus, confiar, descansar no Senhor e ter fé quando olhamos à nossa volta e não vemos nada, e o pouco que vemos, nada está a nosso favor, isso é ter a verdadeira fé. E a perseverança segue a oração, porque começar a orar é muito fácil. Permanecer em oração é somente para os fortes, para aqueles que sabem que as suas forças são submissas ao Todo-Poderoso. Amadas, quantos milagres nós já vimos acontecer em virtude da oração e da perseverança? Pessoas mundanas convertidas, pessoas doentes curadas, famílias restauradas. Basta uma pessoa intercedendo para o milagre acontecer, independente da vontade do outro. Então, seja você uma coluna de força e oração pelos seus, e veja o quanto seus pequeninos sopros, cheios de fé, dirigidos a Deus, se tornam verdadeiros tufões com o poder da sua graça e misericórdia. Minhas amadas, o nosso papel como intercessoras da nossa família é orar, independente das circunstâncias. Melhor ainda, não devemos nem olhar para as circunstâncias. O seu marido está apresentando condutas estranhas? Está dependente de algum vício? O diabo está manipulando ele, oferecendo manjares? Ele está usando o seu marido para satisfazer os seus próprios desejos através da bebida, das drogas, da pornografia, da prostituição, do adultério? Não se desespere. É justamente nessa hora que você precisa provar o amor incondicional que sente pelo seu marido e lutar através da oração de intercessão. Amadas, é muito fácil amar quem nos ama, é muito fácil amar quem nos faz bem, é muito fácil amar quem cuida de nós, é muito fácil amar quem nos mima, quem nos é fiel, carinhoso, quem satisfaz nossos desejos e quem nos faz feliz. Mas afinal de contas, que tipo de amor você sente pelo seu marido? Um amor de retribuição ou um amor incondicional, como o de Jesus por nós? Sim, amadas, nós mesmas já traímos Jesus diversas vezes. Nós mesmas pecamos diariamente contra Deus. E nem por isso ele nos vira as costas. Pelo contrário, está sempre disposto a nos perdoar e o seu amor nunca acaba. O amor de Jesus por nós é incondicional, independente do que nós façamos. E o seu amor pelo seu marido? É um amor egoísta que só se manifesta quando recebe o mesmo amor de volta? Interceder por nossa família
É agir contra a nossa carne. Quando tudo à nossa volta diz: deixa ele viver a vida dele, ele está feliz com a AOM, seja feliz você também. Isso tudo é mentira do diabo, que quer que você desista da sua família e deixe seu marido sem proteção espiritual nas mãos dele. Ser intercessora é matar o nosso egoísmo. Quem se predispõe a interceder por alguém em oração não pode ser egoísta. Esquece um pouco de si mesma para clamar pela vida de outra pessoa. Por isso, quando intercedemos, não é apenas a pessoa por quem oramos que é iluminada, mas nós também, porque aprendemos a ser mais como Cristo, quando Cristo orava pelo povo. Vocês lembram quando ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem? Nesse momento, Jesus estava intercedendo pelos homens que tinham sangue inocente nas mãos, enquanto ele tinha todos os motivos para amaldiçoar a vida deles. Mas não, ele intercedeu. Por isso, ser uma intercessora nos aproxima de Cristo, nos aproxima de Deus. Muitas vezes queremos resolver situações dentro da nossa casa com a força do braço, com gritos, brigas, xingamentos, com qualquer forma que não seria que Jesus usaria. Enquanto que poderíamos resolver de uma forma bem mais pacífica se colocássemos nossos joelhos no chão e a cara no pó. Eu adquiri o hábito de perguntar o que Jesus faria. Claro, nós somos humanas, somos sujeitas a falhas, não somos e nunca seremos perfeitas. Mas o domínio próprio é um dos frutos do Espírito. E aprender a lidar com nossos impulsos e emoções faz parte do processo de ser uma verdadeira cristã, uma verdadeira seguidora de Cristo. Amadas, não adianta ir à igreja de segunda a segunda e, na hora de colocar sua fé à prova, agir com a carne. A mudança não vai acontecer da noite para o dia, mas dia a dia devemos praticar e ir matando a nossa carne. Lembre-se que nossa carne milita contra o nosso espírito e o nosso espírito milita contra a nossa carne. E nós não temos como servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ou agimos conforme o espírito, tendo olhos espirituais sobre tudo que nos acontece, ou agimos conforme a carne, enxergando com olhos carnais sobre tudo o que acontece à nossa volta. Então, minhas amadas, Deus está nos chamando para sermos intercessoras das nossas famílias, do nosso casamento. Quando Deus diz que a mulher sábia edifica sua casa, não é porque ela é a cabeça ou a líder do seu lar, mas porque é a mulher que deve agir com sensatez, sabedoria e discernimento. A mulher é mais sensível, ela é mais emotiva. Então, ela deve manter o seu lar em paz e harmonia, através da oração e da intercessão. Uma mulher que quer medir forças com seu marido, que entra numa verdadeira disputa dentro de casa, que quer ser a que tem a última palavra, a gritona, a rixosa, essa é a mulher tola que derruba o lar com as próprias mãos. Então, minhas amadas, sejamos sábias, usemos da arma mais poderosa que Deus nos deu para solucionar qualquer problema, a oração. Amém? Espero que essa reflexão tenha ajudado todas vocês. Que Deus abençoe, restaure a sua vida e a sua família. Amém.